Direto do canal Chupa Essa Manga! É agora, meu filho, a revisão agora do 8º ano, Colégio Santa Cecília. Olha aqui, ó, professor Jean. E aqui você sabe que a vida acontece. Chupa essa manga, meu filho. Chupa essa manga. É o Colégio Santa Cecília, meu amigo. E agora, a partir desse exato momento, vamos começar a nossa revisão de história. 8º ano A, B, C, D e H. Manhã e tarde, você já sabe. Então, se você é meu aluno, aluno da Marília, a revisão, ela abarca todos vocês. Beleza? Antes de mais nada, quais são nossos capítulos? Capítulo 7, a Era Napoleônica, e capítulo 9, esquece o 8, capítulo 9, a Emancipação Política do Brasil. Beleza? Posso começar? Então vamos lá, meu amigo. Então vamos lá. Oh, meu Deus, você tá lindo demais isso aqui, olha. Olha, eu peguei aqui, fiz umas marcações interessantes que eu quero destacar. E aí, antes de mais nada, você tem que saber que a Era Napoleônica, ela começa depois daquele golpe do 18 do Brumário, que Napoleão Bonaparte tomou o poder dos girondinos naquela fase do Diretório, que era o 10º ano da Revolução Francesa. Aí começa o governo do famosíssimo consulado. E aí no governo do consulado, meu filho, não erra não. Presta atenção aqui, ó. Nesse governo do consulado, grandes mudanças ocorreram, tanto na questão econômica, como na questão da educação francesa. E aí você tem que saber algumas coisas importantes. E eu anotei aqui, ó. Essa página, meu filho, deixa eu aproximar aí, ó. Pegou aí? Pegou? Adoro, meu filho. Se prepara para chupar uma manga, ó, bem docinha. Olha aqui algumas transformações, olha algumas mudanças na questão econômica aqui que veio como melhoria para a França no setor econômico. Tá certo? Olha só. Mandou drenar pântanos, construiu estradas e pontes, facilitando o transporte e diminuindo o preço dos alimentos, tá certo? Que eram vendidos nas cidades. Criou o Banco da França, meu irmão, um banco estatal. E claro, e por meio disso, desse banco, ele controlava a emissão de papel moeda, tá certo? Para evitar o quê? A inflação. E outra coisa também, ele aumentou os impostos dos produtos que eram de fora, para valorizar os produtos que são de dentro. O nome disso é uma medida protecionista. É fácil demais, meu amigo, um negócio desse. E claro, ele premiava os inventores de máquinas porque ele queria superar a indústria britânica. Nós já estudamos o capítulo da Revolução Industrial. E por conta da Inglaterra ter sido a pioneira na Revolução Industrial, era o país mais rico do mundo por conta também da indústria. E também tinha a maior marinha do mundo. Isso serve para essa matéria, Jean? É lógico que serve. Você vai já saber. Presta atenção. Então, diante disso, gente, a gente não pode esquecer que tem uma coisa que massa aqui que foi criada por Napoleão Bonaparte, que é o Código Civil. O Código Napoleônico, o Código Civil. Gente, isso serviu de modelo para vários países do mundo, inclusive o nosso. A gente vai estudar o Código Civil lá na frente, tá certo? E aí, o que é que o Código Civil dizia? O que é que o Código Civil instituía? Esse código aboliu definitivamente os privilégios do clero e da nobreza. Lembra que tinha sido acabado os privilégios do clero e da nobreza, mas ficou uns resquícios e aquele definitivamente acabou. Tinha começado aonde? Na Assembleia Constituinte, naquela segunda fase da Revolução Francesa, aqui na Era Napoleônica, na fase do consulado, que é a primeira parte da sua história. Tinha esquecido, ó, você vai ouvir som de carro de onde, menino gritando, Satanás passando, mas olha, você presta atenção aqui no Janzinho, adoro. Vamos lá. Então, entre outras coisas, tem direito à propriedade privada, que é a propriedade particular, a igualdade de todos perante a lei e, claro, a separação do casamento civil da igreja. Separação, que é o que? O Estado da igreja. Então, porque quando ele cria o casamento civil, então não obrigatoriamente eu precise casar no religioso. Só se eu quiser, é opcional. Porque antes era só o casamento religioso, agora ele separou casamento civil e agora continuava existindo, lógico, como existe até hoje, o casamento religioso.
mas agora já existe o Código Civil, como no Brasil também. É por isso que o Código Civil napoleônico ele é imitado por muitas nações, inclusive o nosso país. Tá certo? E claro, meu amigo, quem gostou disso tudo também foi a própria burguesia, porque ela recebeu o quê? Ó, incentivos para tentar superar a indústria britânica. Por isso que ele premiava os inventores de máquinas. Minha pergunta. Você que é meu aluno e aluno da Marília, você acha que isso fez com que a indústria britânica superasse... Opa, desculpa, deixa eu reformular. Isso fez com que a indústria francesa superasse a britânica? Não, né? Ainda bem que você sabe disso. Ainda bem que você sabe disso. É por isso que Napoleão militarmente ataca a Inglaterra na famosa Batalha de Trafalgar. E nessa Batalha de Trafalgar é a sua primeira derrota, que já é na fase do Império. Lembra que eu falei que tinha sido feito todo aquele ritual para que Napoleão Bonaparte fosse coroado, tá certo? Imperador da Inglaterra, imperador da França, e ele pegou a coroa e colocou logo na cabeça, se autocoroou. Vou mostrar aqui quem ia mandar era ele, meu irmão, e passava a régua logo. Mas na fase do Império, que é o auge e o declínio da era napoleônica, ele registra no seu currículo a sua primeira grande derrota para com a Inglaterra. Que ele quis logo acabar com a Inglaterra. Ele queria que a França fosse logo a maior do mundo. E aí o que é que aconteceu? Essa derrota na Batalha de Trafalgar, a Inglaterra tinha duas vantagens, duas grandes vantagens. A primeira é geográfica, é o quê? É o quê? Fala aí. Vai ver se essa manga é verde ou ela é doce. Ser uma ilha rodeada por água, meu amigo. Então, quem tinha a maior marinha do mundo? A Inglaterra. Então, na batalha naval, meu filho, não deu para ninguém, só deu para a Inglaterra. Primeira grande derrota, Batalha de Trafalgar. Aí Napoleão Bonaparte desiste do projeto militar e vai para o projeto econômico. Olha só, olha só. Aí é que vem, meu irmão. Aí é que vem o famoso bloqueio continental. Tá certo? O bloqueio continental. Que aí ele decreta o bloqueio continental ou bloqueio econômico. Vai depender como é que vai cair. Uma coisa que você tem que saber. Proibia os países continentais de terem comércio com quem? É lógico que é a Inglaterra, meu filho. É lógico que é a Inglaterra. Tá certo? Então, essa era a ideia econômica. Deixa eu passar essa moto aí. Pronto. E aí você sabe que a ideia era essa. Era destruir a Inglaterra. E aí é interessante que nesse bloqueio continental tem uma interferenciazinha com a nossa história, viu? Tem uma interferenciazinha com a nossa história, porque o bloqueio continental, tá certo? A França já havia invadido a Espanha, e a Espanha é vizinho a Portugal, e foi enviado um decreto para Dom João VI, dizendo que ele bloqueasse também. Então, bloqueasse o que, Jean? Impedido de ter comércio com a Inglaterra e os empréstimos. Só que nós sabemos que Portugal dependia muito mais da Inglaterra do que da França. O que foi que aconteceu? O famoso evento, a transferência da corte portuguesa para o Brasil. Isso foi no ano de 1808. Impediu que o território português fosse conquistado? De jeito nenhum. Deixa eu dizer aqui um detalhezinho aqui, ó. Não tem aquele arco do triunfo que tem lá na França? Para vocês que já foram à França, aquele monumento é de Bonaparte, tá certo? Ele mandou construir lá em Paris com o objetivo de autopromoção, meu amigo. O cara gostava de ostentar, meu amigo. O cara gostava de ser o tampa. Ele queria ser a bala que matou Kennedy. Entendeu? Ele queria ser o tampa, o último biscoito do pacote, a última Coca-Cola do deserto. Tá certo? A última manga. Chupa essa manga. Entendeu? Presta atenção que isso é bem interessante. Tá certo? E aí é interessante que esse decreto quem recebeu foi o famosíssimo Dom João. É Dom João que recebe esse decreto. Mas não fica do lado da França, fica do lado da Inglaterra. E aí escoltada pela Marinha Britânica até chegar ao Brasil, na Bahia. Que é a primeira paradinha na Bahia. A gente vai continuar isso já já. Já já a gente continua. Tá certo? Tranquilo até agora? Então, aí tem um evento também que eu não posso esquecer pra gente destacar, gente, que é o famosíssimo Congresso de Viena. Mas o Congresso de Viena, gente,
Ele acontece em 1815 e a ideia era do Congresso de Viena era fazer essa conciliação, tá certo? Após o caos napoleônico, tá certo? O que eles queriam? Eles queriam restaurar as antigas dinastias. Que dinastia, Jean? Aquelas monarquias absolutistas do Satanás, meu irmão. Presta atenção. Então a ideia dos caras era restaurar aquilo ali tudo. Então eu posso dizer o seguinte, que teve dois grandes objetivos o Congresso de Viena, tá certo? Que era a reorganização do mapa geopolítico da Europa, que era justamente aqueles países todos que Napoleão Bonaparte estava conquistando na fase imperial, na qual ele decretou o bloqueio, tá certo? E o restabelecimento das velhas dinastias absolutistas aos seus respectivos tronos. Nós sabemos que isso não conseguiu prosperar, tá certo? A gente sabe que isso não conseguiu prosperar, né? E você sabe por quê? Porque a ideia liberal, ela prevaleceu. Beleza, tá certo? Mas aí tem a grande derrota do Napoleão Bonaparte, que foi a segunda maior derrota e considerada uma das maiores derrotas militares da história. A Batalha de Waterloo, na Bélgica, tá certo? Ah, minha amiga, aí essa derrotazinha aí é que vem a decadência, tá certo? O próprio exílio na ilha de Santa Helena. E aí é onde ele morre, onde o bichinho morre, tá certo? É onde ele morre, meu amigo. E aí quando ele morre, a família real portuguesa tá aqui e vão pedir para voltar, né? Mas deixa isso para mais tarde. Deixa para mais tarde, né, Jean? Então pronto, vamos falar um pouquinho aqui da família real portuguesa no Brasil, que é a emancipação política do Brasil. Eu tenho que destacar aqui algumas coisas importantes ainda nesse assunto. Gente, a gente destaca, na verdade, três momentos na história do Brasil sobre a emancipação, sobre a independência do Brasil, que se tentou pela primeira vez tornar esse país independente de Portugal. E a independência, você não pode esquecer que essa independência é política, ela não foi econômica. A tentativa, e se tivesse dado certo, também seria no mesmo âmbito da política. E aí a primeira tentativa foi em 1789, a Conjuração Mineira. Aí a outra, 1798, a Conjuração Baiana, ou Conjuração dos Alfaiates, ou Inconfidência, como você achar melhor. E tem uma outra que foi em Pernambuco, que foi a Revolução Pernambucana de 1817. E a família real portuguesa já estava aqui no Brasil. Aí eu lembro, eu fiz uma tabelinha, ó, show lá na lousa. Tá todo mundo com ela anotadinha no caderno. Que tem lá, ó, o objetivo fundamental. Deixa eu dizer que foi a independência nacional. Lá tem a liderança. Lá tem a influência externa destacada, que era aquele exemplo externo em destaque, se não pode errar, né? Não pode errar, tá certo? Nós temos a causa local, nós temos a proposta social e nós temos a influência ideológica e ainda, se eu cobrar, um exemplo social. Pera aí, gente. Um exemplo social. Deixa eu lembrar para você. Lembra que a proposta social da Inconfidência Mineira era moderada? Então, em relação à manutenção do trabalho escravo, eles manteriam ou iam abolir? Quem era? Não eram os mineiros? Porque os baianos, por ter uma proposta social radical, o seu exemplo social era o quê? O fim da escravidão. Quem queria manter eram os inconfidentes mineiros, não eram os inconfidentes baianos. Agora, na Revolução Pernambucana, o objetivo fundamental também é a mesma coisa, como eu acabei de dizer agora no início. É a independência nacional. Mas eles queriam também adotar, assim como a Conjuração Baiana e a Mineira, a forma de governo república. Querendo copiar o modelo de quem? Dos Estados Unidos da América, que foi a primeira república das Américas. Tá certo? Então, a Inconfidência Mineira, elite. A Inconfidência Baiana, ou Conjuração dos Alfaiates, médias e baixas. É o povão. Beleza? É o povão. Cuidado. Tá certo? Cuidado. Então, o que é que acontece? Aí é importante lembrar uma coisa. Que tanto a Conjuração Mineira, 1789, como a Conjuração Baiana, 1798, como a Revolução Pernambucana,
1817 fracassaram, porque a independência mesmo ela só chega em 7 de setembro de 1822. E é justamente no processo em que a família real portuguesa está aqui no Brasil. Então, falando de família real portuguesa no Brasil, que chegaram em 1808, a primeira parada foi na Bahia. E logo na Bahia veio a primeira declaração, abertura dos portos às nações amigas. Isso foi logo no ano de 1808, na Bahia. Então, as nações amigas poderiam comerciar diretamente com a colônia, porque não existe mais o pacto colonial. Já o objetivo, o destino da família real portuguesa era ficar na Bahia? Não, era no Rio, porque o Rio era a capital do Brasil. Então é por isso que o Rio vai receber grandes reformas, grandes mudanças. Então, por exemplo, mudanças na área externa, exemplos da política externa de Dom João. Guerra à Guiana Francesa. Quem mais? Deixa eu pegar aqui, deixa eu dar uma pescadinha aqui. Outra, anexação do Uruguai, que chamava-se Cisplatina. Tratados de aliança e amizade, comércio e navegação. Olha uma observação. Nesses tratados de aliança e amizade, comércio e navegação, asseguravam um conjunto de vantagens e privilégios com os ingleses. E o principal deles estabelecia o seguinte, que os ingleses só pagariam 15% sobre os produtos, os ingleses. Mas quem pagava 16% eram os portugueses, em taxas alfandegárias. As demais nações pagariam 24%. Inglaterra 15%, Portugal 16%, e as outras nações 24%. Então, outra que foi que em 1815, Dom João elevou a categoria do Brasil à condição de Reino Unido, a Portugal e Algarves. Mas aí eu destaquei também lá no resumo outras realizações que não fazem parte da política externa. Como, por exemplo, a criação do Banco do Brasil, a imprensa régia, que mais? A Academia Militar e da Marinha, a Biblioteca Pública do Rio de Janeiro, nós temos o Jardim Botânico, nós temos o Teatro Real São João, tá certo? Nós temos também academia, já falei, deixa eu ver aqui uma outra que interessa. A Escola de Medicina do Rio de Janeiro, tá certo? Porque a primeira escola de medicina foi na Bahia, que foi criada logo quando ele parou na Bahia, tá certo? Então, todas essas não fazem parte daquela política externa. As anteriores é que fazem parte da política externa. Tá bom? Então, e claro, gente, a independência ela se dá, porque a família real esteve no Brasil de 1808 a 1821. E aí da notícia que Napoleão havia morrido, você sabe que a única nação que havia sido conquistada por Napoleão e que estava sem um regente era justamente Portugal. E aí o parlamento pede a volta da família real. E aí em 1821 a família real regressa para Portugal, mas Dom João VI, que não tinha nada de besta, deixa como príncipe regente do Reino Unido a Portugal e Algarves o seu filho, o famosíssimo Dom Pedro I, que no dia 7 de setembro de 1822, no famoso Grito do Ipiranga, tá certo? Que era a famosa independência ou morte, tá certo? Independência ou morte, aquela pintura lá do Pedro Américo. Pera aí, deixa eu ver se eu tenho essa pintura aqui para você ver. Aqui não tem não, o castigo grande. Mas não tem problema não, mas deixa eu te mostrar um aqui que tá na prova, meu amigo. Olha aqui. Oh, coisa linda, tá vendo aqui? Também do Pedro Américo, essa pinturazinha aqui. Então, é aí que chega a famosa independência política do Brasil. Política, pelo amor de Deus, não é independência econômica, é política. Mas uma coisa é certa, deixa eu chegar aqui pertinho para dizer para você. Deixa eu dizer uma característica dessa independência política. Ela foi conduzida pela classe dominante e que manteve um governo monárquico. Por isso a gente vai estudar o primeiro império e depois o segundo império, porque Dom Pedro I, que é o proclamador da independência, vai se tornar o primeiro imperador do Brasil, tá certo? E garantiu esses privilégios para a classe dominante
para a classe dominante. Beleza, gente? Tranquilo? Deixa eu ver aqui se eu já finalizei. Deixa eu ver aqui se eu findei. Deixa eu ver se eu finalizei aqui esse negócio. Tá certo? Beleza, beleza. Gente, no mais, conferindo, beleza. No mais, era só isso mesmo, tá certo? Então, fica tranquilo, tá certo? E aí, férias, meu amigo, chegando para todos vocês. Foi bom demais esse primeiro semestre. Vamos recarregar as baterias para o segundo semestre. No mais, chupa essa manga! Uhul!